Bom dia, meus queridos, como é que vocês estão? Estamos aqui começando mais uma semana de aulas remotas e eu gostaria de começar primeiro agradecendo quem tem participado e que tem devolvido as atividades. É muito importante que a gente faça essa troca. É tão difícil para vocês quanto para a gente ficar nesse invisível, então obrigada a todo mundo que tem conseguido assistir às aulas e devolver as atividades. Se você está vendo e ainda não conseguiu colocar as atividades em dia, ainda dá tempo, não fique para trás. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato, pode falar pelo chat da plataforma ou lá pelo canal do Facebook. Só não fique em dúvida sozinho. É importante a gente continuar mantendo as nossas cabeças pensantes, é importante a gente se aproximar e manter um vínculo, ainda que virtual, mas a gente precisa continuar juntos fazendo acontecer as nossas aulas. E vacina já vem aí, e aí a gente vai se ver pessoalmente. Então, enquanto isso, vamos continuar por aqui, pensando e conhecendo e produzindo arte, tá certo? Na aula de hoje, galera, a gente vai pensar um pouquinho sobre uma data que tá aí no nosso calendário escolar durante, enfim, muito tempo. Quem aqui não conhece o dia 19 de abril? Vocês acham que essa data representa? Vocês sabem qual é essa data? O que se comemora no Brasil? Pois então, 19 de abril é considerado o Dia do Índio no território brasileiro. E aí a gente vai pensar um pouquinho nas origens dessa data. Não foi uma data que veio assim do nada, instaurada, instituída do nada. Foi uma data que veio a partir de protestos dos povos indígenas, né? Pensando sobre respeito, sobre igualdade, sobre respeito ao seu território, à sua identidade histórica e cultural. Em 1940, um congresso foi organizado no México pensando em propor debates para se pensar nos indígenas e no território. A princípio essa data não foi comprada pelos povos indígenas, foi até como uma forma de protesto, um boicote a esse congresso inicialmente. E aí no dia 19 de abril, e só no dia 19 de abril, que os líderes, enfim, alguns líderes dos povos indígenas decidem participar das discussões, e aí é nesse dia que, enfim, vão se pensar de fato medidas para pensar nos povos indígenas e pensando, né, em igualdade, respeito de direitos, pensando em respeito a território, né, suas terras, em pensar a sua situação econômica, preservação da identidade cultural histórica. Vai também nesse momento pensar a adoção do indigenismo como uma política do Estado e aí instituir a data, o Dia do Aborígene Americano, no dia 19 de abril. Bom, isso foi em 1940, só em 1943 que o Brasil, de fato, promove uma lei, um decreto em que vai instituir essa data como uma data para se pensar nos direitos dos povos indígenas, dos povos originários, né, do Brasil. Pois bem, a gente já sabendo aí um pouquinho sobre a história dessa data, eu vou deixar uns links para quem aí é curioso e quiser pesquisar mais um pouquinho sobre essa data. E aí a gente vai trazer um pouquinho para o nosso campo da arte e pensar nas formas de arte a partir dos povos indígenas. A gente poderia falar de várias coisas, né? Sobre elementos visuais, a gente poderia falar sobre história, a gente poderia falar sobre cultura. Mas hoje eu decidi apresentar para vocês uma artista contemporânea. Ela ganhou recentemente o Prêmio Brasileiro de Artista Visual. O nome dela é Arissana Pataxó. Oi, hoje eu vim contar um pouco sobre a história e o trabalho da artista plástica Arissana Pataxó. Nascida em Porto Seguro, na Bahia, ela pertence à etnia indígena Pataxó. Ela sempre gostou muito de desenhar e pintar, e isso a levou a cursar artes plásticas na Universidade Federal da Bahia. É mestre em estudos étnicos e africanos e doutoranda em artes visuais.
ambos pela UFBA. Suas obras são belíssimas. Ela desenvolve uma poética sobre os povos indígenas e o mundo contemporâneo, utilizando desde a pintura à fotografia. Sua primeira exposição sob o olhar Pataxó aconteceu em 2007 no Museu de Arqueologia e Etnologia da UFBA. Nos anos seguintes, participou de exposições coletivas e individuais tanto na Bahia como no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Brasília e na Noruega. A sua exposição mais recente foi Resistência, que aconteceu na UFBA durante o Fórum Social Mundial 2018. Em 2016, ela foi indicada ao Prêmio Pipa. É uma das principais premiações de arte contemporânea. Ela ocupou a segunda posição da categoria online. Ela criou a peça Mikai, que significa a pedra que corta. A obra questiona a figura do índio no imaginário popular ocidental. A arma representa os primeiros contatos entre os povos indígenas e ocidentais. Aricana também é arte educadora e realiza atividades, oficinas. Atualmente, ela mora em Coroa Vermelha, no extremo sul da Bahia, onde existe uma reserva indígena Pataxó. Ela atua como professora de arte no Colégio Estadual Indígena. É muito legal o trabalho dela de resistência, de manter a cultura Pataxó viva. Se você conhecer outros artistas indígenas, indica aqui embaixo e também aproveita para seguir a Aricana lá no Instagram e conhecer um pouco mais sobre o trabalho dela lá no blog. Tchau! Tá legal, Nívia. Gostei da artista, achei muito legal descobrir tudo isso. Mas e aí, qual a nossa proposta dessa semana? Bom, a artista Aricana Pataxó vai, na sua entrevista para o prêmio, vai falar que quando criança, como ela já produzia arte desde criança, né? Desenhando na areia, utilizando materiais e formas que ela encontrava para poder criar, seja com papel, seja na areia, seja com tinta ou argila. Ela nasceu numa casa em que já se consumia, já se produzia arte, né? A mãe dela, ela conta que já pintava panos de prato, criança com a mãe dela, e que olhava, observava as esculturas que o pai fazia em madeira, as esculturas de animais que o pai esculpia em madeira. E também sobre o seu pai ser agricultor e tocar sanfona e viola caipira, e como ela cresceu nesse ambiente cercado por arte, né, por música, por produção de escultura, por pintura, no meio das plantas, e que isso se tornou referência para ela, né? Esses valores familiares se tornaram referência no trabalho dela. E aí a gente vai pensar um pouquinho hoje sobre qual é a sua referência. Como assim, Nívia? Um aluno, o Micael, da 1701, se não me engano, na proposta do trabalho falando sobre o Islã e as falas poéticas, ele vai trazer a barbearia como um lugar de encontro em que tanto crianças como pais vão para poder cortar o cabelo, para poder ficar arrumadinho, e como que isso é meio passado nesse lugar de geração em geração, de pai para filho, né? Muito legal a sua visão sobre isso, Micael. E aí, a partir daí, eu comecei a pensar um pouco sobre cultura, sobre a arte, sobre ações e produções artísticas em que a gente vai se dando conta e passando de geração em geração, e o que de cultura brasileira, né, a gente vê desde pequenininho em casa. Não sei, eu poderia citar da minha própria experiência com os meus pais. Eu cresci com a minha mãe fazendo crochê e bordando, sabe? Aprendi super cedo essas técnicas com ela e gostava. Isso já foi um interesse, um despontar para a arte. A gente vai pensar um pouquinho sobre essa arte, essa produção que a gente vê desde criança em casa. O que você poderia falar sobre algo que é passado de geração em geração aí na sua família? Alguma música, algum tipo de comida, alguma técnica artística, alguma história que é contada aí pela sua família? Enfim, você vai pensar um pouquinho, refletir sobre isso que a sua família tem produzido. E aí você vai, a partir da fotografia ou do desenho, produzir uma imagem sobre essa produção aí artística e cultural que é passada de geração em geração.
Eu ficava naquela decisão, se eu assinava Ariçana, aí tem várias obras, tem obras que tem assinado só Ariçana, tem obras que tem Ariçana Brás, tem obras que tem Ariçana Pataxó. Essa particularidade como artista aqui na aldeia não tem muita importância, talvez, né, porque aqui já existem vários artistas, aqui não existe um artista, são várias, né? A arte indígena, ela só não restringe, como na arte ocidental, as pessoas que pintam em tela ou fazem qualquer outra obra aqui, quase todo mundo pode ser artista, né? Então, na verdade, para o Ocidente ou para o mundo dos brancos, eu sou artista porque eu faço igual a eles as obras. Eu uso técnicas contemporâneas do não índio. Então, para isso, eu sou considerada artista. E fora, né, é que a gente tenta levar essa imagem, né, essa representação do nosso povo lá fora, porque eles conheçam também. Por isso, assim, que meu interesse como artista não é tanto aqui dentro, né? Aqui meu papel na aldeia é justamente trabalhar com os meninos, né? Na escola, esse é a minha tarefa, né? Mas fora da aldeia, justamente, é levar esse conhecimento que as pessoas não têm sobre o índio brasileiro. A ideia é que as pessoas passem a conhecer o povo indígena, ou ainda que as obras não consigam transmitir ou passar isso, mas que desperte a curiosidade de um público que queira saber quem é o povo Pataxó. As pessoas, quando pensam povo indígena, seja qualquer índio do Brasil, qualquer etnia, pensa no índio sempre de cocá, de tango, nu, ou morando em ocas, né? Então, essa é a imagem que o povo brasileiro tem sobre o índio. Me pediram que eu fizesse uma obra que representasse a Bahia. E eu pensei assim, o que é que representa a Bahia? O povo indígena não pode ficar de fora. Eu acho que a farinha representa muito bem, né? A farinha. Então, uma criança, alguém fazendo, descascando ou preparando a mandioca, seria o princípio, né, de fazer a farinha. Porque acho que é uma obra que cai bem. Então, aí eu comecei a buscar fotografias, imagens que eu tivesse essa referência. E aí encontrei essa imagem de uma criança pataxó descascando mandioca. E aí eu peguei a imagem, né, e fiz do meu jeito.